capítulo 1. Salmos 1, capítulo não, número 1. Salmos de número 1. Apenas um versículo, que é o primeiro, amém? O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite, uma palavra de Deus. E o que nós esperamos é que o Espírito Santo, mais uma vez, continue se movendo em nosso meio, através da nossa vida, nos enchendo da presença de Deus, irmãos, nos fazendo ser pessoas diferentes para viver a diferença nesse mundo. Amém? Só que para isso há condições. Se nós quisermos ser usados por Deus verdadeiramente, existem condições. E onde estão essas condições? Onde é que está falando isso? Está na Bíblia. Acharam? Salmo de número 1, verso 1? Eu vou ler primeiro o que está aqui, depois a gente vai explanar um pouquinho em outra versão. Aqui na tela está assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Obrigado, pastor. Nem se assenta na roda dos zombadores. Vou repetir mais uma vez. Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? Glória a Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Por isso nós te honramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, ó Pai. Te exaltamos essa noite. Irmãos, está aí. Se você quer saber se você realmente é um homem ou uma mulher feliz, é só se identificar com esse versículo. É só eu me identificar com esse versículo também. Porque feliz é eu, são vocês que não seguem conselhos de ímpios. Será que vivemos isso verdadeiramente? Será que é assim mesmo? Será que estamos falando a verdade aqui diante de Deus? Estamos sendo verdadeiros diante de... Se somos felizes, nós não imitamos a conduta dos pecadores. Lembrando que nós ainda somos pecadores. Porém nós somos pecadores que fomos justificados pela graça de Deus por meio do sangue, do sacrifício de Jesus naquela cruz, pelo seu sangue. Somos pecadores, mas pecadores que um dia andava na conduta dos pecadores ou dos ímpios. Éramos pessoas que seguíamos conselhos de ímpios, imitávamos condutas de homens e mulheres pecadores e pecadoras. Praticávamos o pecado livremente, não era assim? Explicitamente, as pessoas viam mesmo, e a gente não tinha vergonha de praticar os pecados, os delitos. E aí você sabe o que você fazia antes. Eu sei daquilo que eu fiz no meu passado, e sei como eu ando hoje, como eu estou hoje. Eu preciso melhorar em muitos aspectos. Por isso é um grande desafio a nossa vida como cristão, porque nós não estamos sozinhos. Ainda infelizmente nós temos o diabo, o tentador, que todos os dias anda ao nosso derredor, tentando fazer a gente lembrar do nosso passado, da nossa conduta, daquilo que a gente praticava antes. E hoje nessa noite o Senhor mais uma vez está chamando eu e você, querendo fazer nos lembrar. Ei, o Senhor nos chamou para sermos diferentes no meio desse mundão aí, fazer a diferença. Amém? E Deus sabe que não é fácil. Não foi fácil para o seu próprio filho, que teve que sofrer, irmãos. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Quando nós lemos, nos deparamos com a história de Jesus e vimos o que Ele fez por amor a nós, por amor a essa humanidade pecadora, tanto de sua época para aqueles que ainda vivem. Irmãos, para muitos não faz sentido porque Jesus fez isso, mas porque Deus, Ele ama a sua criação, e por amor Ele fez isso, por mim e por você. Muitos já desceram à sepultura, desceram com Deus, desceram com Jesus. Outros desceram para a perdição eterna.
não crendo na palavra, não crendo nos mistérios de Deus, no próprio Criador, e viverão eternamente sem a presença de Deus. Mas nós que ainda estamos vivos, pela misericórdia de Deus, a sua graça nos alcançou ainda no dia de hoje. Por isso o Senhor nos chama a nossa atenção para nos fazer lembrar. Será que vocês verdadeiramente, quando eu digo vocês, eu estou incluindo no meio, incluso no meio. Será que verdadeiramente somos felizes? Porque felizes são aqueles que não seguem o conselho de ímpios, ou seja, não se deixam levar por qualquer tempo, por qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de pensamento. Nós tínhamos esse pensamento, nós nos libertamos, nós nos convertemos a Jesus. E os dias são maus, os dias são difíceis, irmãos. Este ano de 2023 está sendo assim um ano que eu confesso, durante toda a minha carreira como cristão, nunca vi se zombar tanto de Deus, nunca vi se zombar tanto de Jesus, da sua obra, dos seus milagres. Irmãos, está uma coisa assim terrível. Está passando por tudo. Agora você assiste qualquer coisa, qualquer zombaria a respeito, escárnio de Deus na TV aberta, na TV fechada, na internet. Parece que perderam o medo de Deus. Ai, daquele grande dia. Louco se pedirem a tua alma hoje. O que você tem preparado? Para quem será? A palavra de Jesus para nós essa noite. Tão feliz é aquele que não segue conselhos de ímpios, que não se deixam levar por conselhos de pessoas más. Ímpios, irmãos, são pessoas más que praticam o mal. Nós éramos ímpios. Muitos que estão aqui talvez nunca fez maldade para ninguém, mas tem alguém aqui no nosso meio que talvez praticou a maldade, prejudicou outras pessoas e fazia com que aconselhava, tentava seduzir outras para praticar os mesmos pecados e delitos. Mas um dia Jesus, por meio da sua poderosa palavra e do seu Espírito Santo, nos convenceu e nos fez nascer de novo, e nós abrimos nossos olhos espirituais e enxergamos coisas que antes não víamos. Aleluia! E agora o Espírito Santo nos conduz por um único caminho, o caminho da verdade. Aleluia! Nós não seguimos mais exemplos de ninguém, pecador nenhum, a não ser os exemplos de Jesus, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, a igreja de Cristo. É para esse povo, é para essa palavra, para esse Deus que nós devemos olhar e nos deixar influenciar todos os dias da nossa vida. Não daqueles que não querem saber de Deus, que são os pecadores, os ímpios. Quando a palavra de Deus diz aqui, não se assentar na roda de zombadores, está querendo dizer para nós não se misturar, não se juntar com pessoas, irmãos, que se dizem muitas das vezes até que acreditam em Deus, diz que são cristãs, mas estão lá no meio da farra, no meio da festa carnal, se divertindo, achando, que estão felizes, que são felizes, e não conseguem enxergar o que espera lá na frente. Essas pessoas, se não se converterem ainda, irmãos, a coisa é séria. Nós devemos seguir apenas um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele quem dá vida. O inimigo veio somente para tentar nos matar e roubar e destruir tudo aquilo que agora Deus já fez em mim e em vocês, tudo aquilo que está sendo construído desde o dia que nos arrependemos, nos convertemos, nos batizamos e nos colocamos a serviço da obra de Deus. O inimigo diariamente está tentando derrubar, tentando passar a rasteira, colocar o pé na frente do nosso caminho, uma pedra para tropeçarmos. Mas o Senhor nos chama mais uma vez a atenção para vivermos segundo a sua vontade, porque fazendo assim, irmãos, nós conseguiremos escapar das tentações do inimigo.
Não é fácil a nossa vida. Não é fácil porque Jesus, ele já disse, irmão Anderson, irmão, entrar pela porta estreita, irmão. O caminho é estreito, varão. Igreja, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Jesus falou para mim, onde? Na palavra. O caminho é estreito. Ele vai falar, largo e espaçoso é o caminho da perdição, ou que leva à perdição. Então nós temos dois caminhos na nossa frente. O caminho da perdição é o caminho da vida. E aí nós temos a oportunidade de escolher. E é lamentável quantas pessoas nos dias atuais estão escolhendo agora a diversão, o caminho da zombaria, o caminho do escárnio, a apostasia. Meu Deus, esses zombadores são essas pessoas que zombam de tudo que é sagrado, que se refere ao Criador, que se refere à obra de Jesus Cristo, que Ele fez nessa terra, continua fazendo por meio do seu Espírito Santo. Mas não, grandes, pessoas que outrora, homens grandes, pequenos, pessoas públicas, outras não, mas que outrora a gente tinha o maior orgulho de dizer de ouvir as suas mensagens, as suas canções, pessoas do nosso meio que outrora estavam aqui conosco e agora estão se apostatando da fé, estão aí pelo mundo, resolveram voltar para o Egito, não se satisfizeram com o pão do céu, que Deus enviou do céu, que é o Senhor Jesus, a sua palavra, mas não, querem andar pelo caminho largo. É muito bom, né, você ter espaço, né? Todo mundo tem uma casa e gosta de muito espaço. Às vezes a sua casa é pequena, você quer um sofá maior. É gostoso, né, se deitar num lugar espaçoso, uma cama espaçosa. Mas só que no caminho de Deus, no caminho de Jesus é diferente. Não dá pra gente se acomodar assim, não. Cada dia é um desafio. Cada dia o Senhor tem mostrado para nós que assim, o negócio é estreito, irmão. Porque assim, o Espírito Santo nos faz acreditar. Foi estreito com Jesus, muito mais do que com a gente, irmão. Jesus andou pelo caminho mais estreito que você pode imaginar, enfrentando todo tipo de tentação, injustiça, injúria, zombaria. E Ele nos mostrou como é possível andar no meio de um caminho estreito. Então Deus está querendo buscar pessoas que venham verdadeiramente ter um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Andar em espírito é andar em santidade, e andar na verdade é andar na palavra, na obediência, numa vida em verdade, em que não há mentira. Então é para isso que o Senhor nos chamou. O irmão leu aqui Efésios, mais um pouquinho para frente no capítulo 3 vai falar da mentira. O pai da mentira é o diabo, todos nós sabemos. Se afastem de pessoas que falam mentira, está lá em Efésios capítulo 3. Se afaste de pessoas que só dão conselhos maus, que não seguem exemplo de Deus, não querem saber de Deus. Não se misturem com pessoas que zombam do que é sagrado. Gente, a gente está vendo, tem pessoas que estão ficando em cima do muro, porque, como eu disse aqui, daqui a pouco eu estou dizendo para vocês que vocês podem praticar tal coisa e viver esta palavra de santidade. Não existe dois senhores para nós, não existe, né, julgo desigual. Não há igualdade entre a pessoa que serve e a que não serve. Não tem como, irmãos, a gente fazer a vontade de Deus e praticar aquilo que a gente fazia antes de entregar a vida para Jesus mais. Não podemos servir a dois senhores. Nós devemos amar um e odiar o outro. Amar a Deus e odiar qualquer outra coisa que nos faz pecar contra Deus.
Não pode servir dois senhores, disse Jesus em Mateus 6:24. Então a Bíblia, ela está sempre, irmãos, aconselhando eu e você a buscar a santidade. Então, por todo lado, observando a vida do povo hebreu desde o princípio, como que Deus disse para aquele povo se conduzisse, desde a época de Moisés, até particularmente a vida de Abraão, a sua conduta como pessoa, como marido, como casal, como pai, como homem de Deus. Ele tinha que se abster de muita coisa, ele tinha que negar muita coisa, negar o seu eu. Ele precisava primeiramente, todos, a Bíblia vai falar, todos vocês precisam negar a si mesmos. Não tem, irmãos, como sermos homens e mulheres de Deus, se continuarmos vivendo uma vida de impiedade, ou como os ímpios. Jesus também diz, na sua palavra em Mateus capítulo 5, irmãos, o conselho lá do Senhor no monte, da bem-aventurança, né, que é chamada as bem-aventuranças de Jesus, tem muito conselho para se santificar ali. Jesus está dando muita dica, ensinando muita coisa para o povo andar segundo a vontade de Deus, ou seja, ser diferente no meio de uma sociedade pecaminosa e fazer ainda a diferença. Ele falou, vocês precisam ser sal e luz. Vocês são para a humanidade como sal, diz o texto. Mas se o sal não tem gosto, ou perde o seu sabor, o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. Olha que palavra forte. E aí a gente vai estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai revelando, a gente vai procurando direção, e aí nós aprendemos o que é ser sal. Ser sal, irmãos, é se conservar espiritualmente, porque o sal, ele serve para conservar. E na vida espiritual é a mesma coisa. Jesus diz para mim, você deve ser como sal. E eu, sabendo para que o sal serve, aplicando isso na minha vida, espiritualmente falando, eu entendo, devo me conservar santo, puro, limpo, porque é para isso que serve a santificação, para nos limparmos de tudo que é coisa ruim, que ainda talvez há dentro de mim e de vocês. Então Jesus fala que somos sal na terra, ou da terra. Isso significa ser sal, é se conservar espiritualmente. E luz diz tudo. Alguém caminha no escuro aqui? A Bíblia vai fazer uma comparação que o pecado é como se estivéssemos no meio de trevas, não conseguindo enxergar nem mesmo a luz no fim de um túnel. Mas Jesus, Ele primeiramente como luz, porque Deus é luz, Ele também nos ensina a fazer essa grande diferença. Ele disse, Mateus 5,16, assim também, além do sal, a luz, vocês devem ser luz, e a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. Então vocês devem ser santo como Jesus, Ele é santo, para que os outros enxerguem essa diferença em nós. Então se percebe que às vezes não é preciso nem você decorar tanto textos bíblicos, mas viver a palavra. As pessoas só precisam, irmãos, se pegarem a Bíblia hoje, queimar, deixar de produzir, nós vamos deixar de pregar Jesus, dar testemunho dele? Não, porque nós sabemos, porque nós lemos e aprendemos a palavra, que nós devemos fazer a diferença. Então nós vamos pregar como? Sem a Bíblia, tendo uma boa conduta, imitando os passos de Jesus, amando os nossos inimigos, entre outras passagens, que não se contaminando com o pecado. Ser sal e luz no mundo significa não se contaminar com o pecado e com a maldade dessa terra. Ser santo, se santificar, pois nós somos luz, irmãos, para o mundo. A igreja do Senhor é luz para o mundo. Será, olha só, imagine, será que o mundo, este mundo que eu digo, são pessoas ímpias ainda, que praticam a maldade, que zombam das coisas sagradas de Deus, que ainda não se converteram? Será que elas estão se enxergando nesse mundo como igreja? Ou as pessoas estão olhando para mim e estão enxergando o velho Márcio ainda, lá de trás,
lá de anos atrás. Tipo assim, não mudou nada. Tá aqui, vou nada, não muda em nada. Então, por isso, amados irmãos, cuidado, temos que ser diferentes para fazer a diferença. O único jeito é pedir ao Senhor, irmãos. Só Deus para nos ajudar. Só Jesus que pode nos ajudar, para que eu e você venha dar um bom testemunho e não venha cair em tentação nenhuma. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. É você se deixar seduzir, ser convencido pelo pecado, ir lá e praticar. Porque o pessoal tem mania de julgar as pessoas. Irmãozinho, eu vi, irmão, nem sabe o que aconteceu. O irmão está sendo tentado em alguma área, a irmã. Aí, vou falar a gente, de modo geral, temos mania de, o irmão pecou. Ele está sendo tentado, ele não pecou. Então, assim, o que nós devemos fazer é resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós. Como que nós resistimos ao diabo? Se santificando. Porque nós já morremos para o pecado, irmãos. Cristo pagou um alto preço na cruz. Aquele sangue foi derramado, irmãos. E sobre ele carregou todos os nossos pecados, transgressões, dores, enfermidades. Só que há pouco tempo, nos resta muito pouco tempo, irmãos. Pedro, Tiago, entre outros amados irmãos que escreveram na Bíblia, diz, por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 2, nós temos pouco tempo. Então está aqui o conselho que eu vou ler, para que os irmãos entendam. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. A primeira luta que nós temos é contra nós mesmos, como eu disse. Imagina, nós sabemos o quanto os apóstolos se santificaram, imitaram os passos de Jesus, e eles mesmos disseram que lutavam contra o seu próprio espírito, a carne contra o espírito. Aquela batalha, irmãos, espiritual, diária, era uma grande batalha. Para nós também é uma grande batalha. Mas eles venceram e nós podemos vencer também. Por isso não devemos perder tempo. Tiago disse no capítulo 4, verso 14: há pouco tempo, porque vocês são como a neblina. Já andou na serra do mar, está enxergando tudo, de repente vem uma nuvem escura, tampa toda a nossa visão, mas de repente ela some rapidamente também. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouquinho de tempo e depois desaparece. Sabe o que eles estão querendo dizer para nós? Gente, igreja, pessoa, ei, você só tem um pouquinho de tempo para viver nessa terra. A vida passa rápido e a gente vai perder tempo. Eu posso daqui a pouco descer por essa escada e não estar mais no meio de vocês. Passa muito rápido, igreja, e nós não devemos perder mais tempo. A vida é muito curta. Eles sabiam disso, Deus sempre soube disso. Deus nos quis primeiramente criar para viver eternamente nessa terra, mas por conta do pecado, os anos de vida foram diminuindo, e a cada ano que se passa, as pessoas morrem mais cedo. Então, temos pouco tempo, é uma corrida contra o tempo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos aconselha a não perdermos mais tempo satisfazendo os desejos da nossa carne, porque elas nos afastam de Deus. Não percam mais tempo, igreja. Satisfaçam somente a Deus. Por isso é preciso manter o foco no alvo, manter a mente sempre concentrada na palavra, na vontade de Deus, sempre vencendo cada tentação, cada batalha, dia após dia,
porque isso é o ponto mais importante. Devemos perseverar, e perseverar é persistir. Não vamos nos deixar vencer pelo mal, mas vamos vencer o mal com o bem. Precisamos viver segundo a vontade de Deus. Precisamos, irmãos, porque é preciso, é devido, é uma grande necessidade, amém? Para que possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus e a vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos seguir os conselhos da Bíblia, que é orar. É orar, orar, orar. E nesta oração agora, você que nos assiste também em casa, que ouviu essa palavra, entregue sua vida ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará por mim, por você. Faça a vontade de Deus, não faça a vontade da sua carne. Não siga o conselho dos ímpios do mundo, siga os conselhos de Deus. Por isso eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, curta e viva o pouco tempo que ainda nos resta, que você e eu temos para satisfazer a vontade de Deus, fazer a diferença. E eu te convido a orar neste momento. Apresente a Deus as suas fraquezas,